Eterno, porque foi inesperada a vinda para cá essa semana, né, Leomar? Ele nem olha para mim. Já está entrando o ano em dívida comigo, entendeu? Você mesmo. Nós vamos cobrar, eu e o Ulisses vamos cobrar isso depois, deixa quieto. Mas hoje de manhã nós fomos ensinados de forma plena pelo Eterno, porque, como foi bem dito pela manhã, é muito mais do que Yom Teruah, né? E quando a pastora começa a falar nesses termos, foi logo no início do ensino dela que ela começa a falar que é um forte, como é que foi a expressão? Tempos fortes, isso, um tempo forte, né? Eu ali suspirei em paz, porque a tentativa que eu tive condições aqui diante de Adonai de preparar, ela vinha exatamente falando do porquê que ela é um tempo forte. Porque se nós olharmos bem assim, de forma literal, é a festa com menos abordagem na Torá, é o Yom Teruah. 3 versículos no Levítico, 6 versículos no livro de Números. Gênesis não fala, Êxodo não fala, Deuteronômio não fala. Aí nós vamos encontrar lampejos de Yom Teruah ao longo dos profetas, mas os salmos nos salvam a esse respeito. E é muito bonito nós entendermos como é que foi essa questão, porque falar um pouco sobre o que nós vamos abordar aqui em Rosh Hashanah é falar um pouco daquilo que a casa é e que a casa fez e que a casa sustentou ao longo de todo esse tempo. Ô Leomar, você pegaria uma água lá para mim? Faz favor, te agradeço, meu irmão. Mas vamos orar. Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, diante da tua presença, Pai, nós queremos nos humilhar diante de ti, para que o Eterno venha e nos preencha nesta tarde como o fez pela manhã. Quando nós aqui, Pai, de nós mesmos, somos insuficientes, somos incapazes e somos totalmente dependentes da tua vontade de querer nos abençoar. Estar de pé diante da tua presença, como nos foi ensinado, requer saber ficar de pé diante de ti. Não nos permita, Pai, mesmo que isso custe muito a nós, mesmo que o Eterno precise nos abater muito, mas não nos permita ficarmos de pé endurecidos diante de ti. Inflexíveis, imutáveis e senhores de uma razão a qual nós verdadeiramente não temos, mas que nós estejamos de pé, com os pés ungidos e fincados numa terra, para que nós possamos frutificar nela e assim o Eterno nos fazer andar. Da mesma forma que o Eterno disse a Israel, em marcha e eretos, marchando para fora do Egito. Foi assim que Adonai determinou que Israel marchasse rumo à sua liberdade. Prepara-nos como comunidade, prepara-nos como congregação para a noite de Rosh Hashanah, que não termina, Pai, no primeiro dia, mas que se conflui com o último momento da celebração de Yom Kippur. Que nós possamos compreender que esta é a maior celebração em tempo da sua palavra. São 10 dias de celebração, que nos une a Ti de forma singular neste ciclo. Por isso, toma a nossa vida. Encerra este Shabat conosco, com a nossa consciência, Pai, mediada pelo Teu sopro sagrado. É o que nós suplicamos. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Irmãos, eu estava num dilema. Por mais que tenha sido solicitado que a gente ensinasse sobre Rosh Hashanah, é impossível desvincular qualquer ensino dentro de uma paraxá. Ou seja, se vai se falar de Rosh Hashanah, qual é a base Nitzavim para Rosh Hashanah? Nós não temos mais espaço na casa, já faz um bom tempo, de dissociarmos a Torá de qualquer outra coisa que é ensinada na semana, onde aquela paraxá ela rege a semana. E aí eu estava meditando nisso enquanto eu estudava, mas a resposta e a conexão veio agora de manhã. No final do ensino, o Eterno fala ao meu coração e eu entendo como é que nós vamos pegar o que foi ensinado de manhã
e vamos colocar diante de uma congregação para conectar o ensino da manhã com o ensino de Rosh Hashanah. O ensino da manhã nos norteou a respeito de inúmeras coisas. Começou falando que nós temos que tomar cuidado em não prevaricar no mandamento de escravizar o semelhante. Só que a condição de escravo, ela não é necessariamente uma condição gritante, como aquilo que nós entendemos como escravidão, ou qualquer coisa que seja análoga à escravidão. Escravidão, segundo a Torá, é muito mais do que eu subjugar alguém a um trabalho fora das condições e limites impostas por uma norma para que aquele trabalho seja realizado. No Brasil, tudo que você faz onde você não respeita as leis trabalhistas e você subjuga uma pessoa debaixo desta condição fora da lei, é uma forma de regimes de escravidão ou análogo à escravidão. Onde a gente mais vê esse tipo de denúncia é naquela região, pastor, são dos garimpos ali da Amazônia, onde pessoas ali trabalham sem condições e cria-se situações que as pessoas, para trabalhar, elas se endividam com quem paga e ela morre trabalhando sem conseguir ser liberta daquela situação. A Torá, no texto, de forma literal, fala isso abertamente. Porém, a Torá vai estabelecer que no 7º ano o escravo tem que ser livre. A Torá vai dizer que você não pode magoar o ser deste escravo. Você tem que respeitar a legislação da Torá para que a relação de trabalho caracterizada como escrava, ela tenha os seus limites respeitados dentro da Torá. Porém, escravidão é muito mais do que literalmente se encontra escrito. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Porque o final do ensino da manhã foi falado sobre hospitalidade, que é o oposto da escravidão. Quando você vê um ser chegando à sua porta em necessidade vital, ele é um sério candidato a se tornar um escravo na sua mão. Mas a Torá estabelece o mandamento da hospitalidade como medida preventiva à escravidão. A hospitalidade é o limite para o ser humano acolher um companheiro em seu seio. Foi isso que eu compreendi hoje de manhã. Passando deste limite, o homem escraviza seu semelhante ao se exceder no seu desejo de auxiliá-lo. Quando eu recebo uma pessoa com qualquer aspecto de vulnerabilidade na vida dela, está passando fome, está sem emprego, não tem casa, não tem família, não tem educação, ela é sensual, ela é idólatra, ela é mesquinha. Isso é uma vulnerabilidade, segundo a Torá. A vulnerabilidade social, do ponto de vista da sociedade a qual nós estamos inseridos, ela é grosseira de nós olharmos. Ninguém precisa ensinar para ninguém que uma criança que perdeu o pai e a mãe, vítimas do tráfico, está numa casa de cuidado de crianças órfãos, está em vulnerabilidade. Alguém precisa, pastor, ensinar isso a alguém? Mas e a vulnerabilidade que passa despercebida à sociedade? E quando eu sou um idólatra, e o Leomar enxerga a idolatria em mim, e ele alimenta aquela idolatria por meio de um sentimento que inicialmente é justificado pelo acolhimento. Ele nutre aquilo dentro de mim. E aí, eu que já sou vulnerável a um determinado pecado, eu estou na mão dele como um escravo, porque eu não consigo sair da situação, porque ele me alimenta na idolatria. Quando um pai e uma mãe erram a mão em requerer que seus filhos muitas vezes se espelhem neles, pastora Sandra, eles fazem os seus filhos idólatras a você mesmo. Filho, porque o papai nunca roubou. O papai nunca deixou de dar a alguém o que é de direito. E o filho, olhando para o pai, vai ver o pai numa posição a qual o pai não pode estar. Essa é uma forma de escravidão contemplada pelo mesmo mandamento de Levítico capítulo 25. Essa aí é velada aos olhos da legislação, dos tribunais, dos juízes,
dos órgãos que cuidam de vulneráveis, mas não de Adonai. Por isso que ela abriu o ensino de manhã também dizendo assim: o crime na Torá não prescreve. Entendem a profundidade do que ela estava falando? Isso não vai prescrever. O meu filho pode estar, pastora Sandra, com 30 anos, casado com filhos deles, e eu vendo os meus netos. O crime não prescreveu. Se ele olhou para mim desde novo, neste excesso de referência, ainda vai ser cobrada a conta. Excesso de referência. É nesse ponto que a Paraxá vai transitar para Rosh Hashanah. É nesse nível. Por causa de uma questão. Rosh Hashanah é celebrado numa data do primeiro dia do mês de Tishrei, que na contagem é o 7º mês, ou o primeiro mês, dependendo de como você vai olhar o calendário. Considerando ser ali o ano novo, é o primeiro mês. Se você contar de Nisan, ele bate como 7º mês. São duas formas de olhar o calendário. Porém, se nós analisarmos a premissa rabínica para transformar o nome da festa de Yom Teruah, dia de trombetas, como foi lido aqui de manhã, que é o nome oficial que a Torá dá ao primeiro dia de Tishrei, e o nome o qual ela recebeu, Rosh Hashanah, foi uma sobreposição rabínica ao mandamento. Segundo a Torá, e aos rabinos que se dedicaram a estudar esse aspecto, o dia 1º de Tishrei coincide com o 6º dia da criação, onde o homem torna-se o ponto alto da criação divina. Abre lá no Gênesis capítulo 1. E aqui nós vamos ver a questão da hospitalidade, Leomar, estabelecendo o limite ao acolhimento. E impedindo ou prevenindo o homem de ser senhor sobre outro homem. É aqui, ó. Então, a relação do que foi ensinado hoje de manhã culmina em Rosh Hashanah. Qual é o primeiro ensino que nós precisamos absorver disso daí? O primeiro e maior movimento de julgamento estabelecido na noite de Rosh Hashanah é o senhorio do homem sobre o próprio homem. Eu não posso nem ser senhor sobre mim mesmo. Eu, segundo a Torá, não tenho autorização, Rita, de ser senhor sobre você. E sequer ser senhor sobre mim mesmo. Esse é o maior juízo que Adonai vem sobre a face da terra no dia 1º de Tishrei. Ele quer saber quem são aqueles que abdicaram de ser senhores de si mesmos e do semelhante. Amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao teu companheiro como a ti mesmo. É assim que conflui. Olha o que o verso 26 vai dizer. Elohim diz, capítulo 1, Gênesis 1, verso 26. Elohim diz: nós faremos Adam, o terroso, a nossa réplica, segundo nossa semelhança. Eles sujeitarão o peixe do mar, o volátil dos céus, o animal, toda a terra, todo réptil que rasteja sobre a terra. Elohim cria o terroso a sua réplica. A réplica de Elohim ele o cria, macho e fêmea ele os cria. Elohim os bendiz. Elohim lhes diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra, conquistai-a, sujeitai o peixe do mar, o volátil dos céus, todo vivente que rasteja sobre a terra. Elohim diz: eis, eu vos dei toda a erva, semeando sementes sobre as faces de toda a terra. E toda árvore trazendo em si fruto, semeando semente, isso será vosso alimento. Para todo o vivente da terra, para todo o volátil dos céus, para todo réptil sobre a terra, trazendo em si ser vivente, toda verdura de erva será alimento, e é assim. Elohim vê tudo o que estabeleceu, e eis um intenso bem. E é tarde de manhã, 6º dia. O 6º dia, ele de maneira franca, ele estabelece o homem como superior a toda a criação. Ele estabelece ao homem poder de dominar sobre tudo que existia com vida, debaixo do mar, nos céus e na terra. E, intrinsecamente, o texto só limita o homem a um aspecto. Ele não pode se assenhorar de um semelhante dele. Adonai dá ao homem tudo, menos o seu semelhante.
tudo estaria sujeito aos seus pés, menos o companheiro ao seu lado. Esse limite imposto coincide entre a criação do homem e o dia de trombetas. Então, o dia de trombetas, ao ouvir o chofar, o primeiro movimento que nós precisamos fazer é: quem é Senhor sobre todas as coisas? O segundo movimento: como eu tenho me colocado nesta situação? Eu sou Senhor sobre meus filhos? Eu sou Senhor sobre uma comunidade? Eu sou Senhor, pastor, sobre uma plateia? Eu sou Senhor sobre mim mesmo? Adonai aguarda que o homem não seja senhor de absolutamente nada, mas que sim, ele seja servidor daquele que deu a vida e que deu vida ao seu semelhante. Este é o confronto maior de Rosh Hashanah. Pois não. Isso, feminino. A todos. A todos. Essa é uma visão que exclui a Torá da vida do homem. Porque de ponta a ponta a Torá vai confrontar esse tipo de pensamento, porque o princípio maior, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele já é totalmente anulado quando você considera empoderar alguém ou alguma coisa. Salvo em situações pontuais, quando o Criador empodera uma pessoa para estabelecer uma determinada coisa. Isso é um outro ponto. Quando ele bota um governo sobre nós, ele dá poderes àquele governo de legislar sobre nós. Mas quem deu a autoridade foi Adonai ao homem. Não coube ao homem, por isso que o regime democrático ele é um regime anti-Torá. Quando Israel resolveu estabelecer uma democracia, ela estabeleceu um rei por mãos próprias. E aí a história de Saul está contada diante dos nossos olhos. O chamado regime teocrático, muito falado entre os teólogos, parece um sistema utópico. Mas Israel provou por meio das Escrituras que ele funciona, ele é eficaz, e enquanto o povo se sujeita a ele, o povo é preservado por Adonai. A nomenclatura Rosh Hashanah não é encontrada na Bíblia. Porém, o ponto de partida para entendermos o significado desta data está sim na Torá, primitivamente descrito como Yom Teruah, dia de trombetas. O Levítico 23, que foi lido agora pela manhã, versos 23, 24 e 25, diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial. Com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Se nós formos olhar o texto hebraico, vai estar dizendo assim: no 7º mês, no 1º do mês, tereis Shabaton, memorial com sonido de trombetas. Shabaton no hebraico é uma derivação de Shabat. Só que Shabaton denota um período de descanso fora do tempo. O que quer dizer isso? Se este dia memorial aqui, no caso Yom Teruah, cair numa terça-feira, aquela terça-feira, mesmo fora do dia de Shabat, ela é para ser guardada como um Shabat. Por isso ela é um Shabaton. Um dia de Shabat, ou um Shabat de exceção, ou uma cessação especial, ou seja, você para como para em Shabat de maneira esporádica. Um dia de juízo fora do Shabat semanal. Esse é o significado de Shabaton. Então o Yom Teruah recebe um peso regulamentado pelo maior princípio de festividade sagrada de Adonai, que é o Shabat. O Shabat ele é acima de toda e qualquer outra data festiva do calendário judaico. O Números capítulo 29, do verso 1 ao 6, ele vai dizer assim: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. A gramática hebraica aqui vai traduzir sonido de trombetas como teruá. É um dia de teruá. Teruá no hebraico é um sonido específico que o shofar faz. É uma ovação.
clamor através do shofar, ou gritos com alegria. Olha como que, quando nós olhamos o significado, nós poderíamos traduzir: nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de ovação. Assim André Chorak traduz na forma dele entender esta questão. Da outra forma, será para vós dia de clamor através do shofar. Será para vós um sonido específico do shofar. O que o texto quer dizer com isso? O texto quer dizer que existe uma ambivalência no significado de teruá. E aqui uma advertência que os próprios exegetas, os rabinos mais antigos, fizeram desde que Leomar, eles compilaram o conceito de Rosh Hashanah. Segundo os sábios de Israel, no período que sucedeu a segunda destruição do Templo de Jerusalém, o ano 70 da Era Comum, ou a Era pós-Cristo, né? Os estudiosos da Torá começaram a estudar o período de vida de cada personagem bíblico de maneira minuciosa. E com a ajuda da tradição oral, conseguiram chegar a uma contagem de anos aproximada da exatidão temporal desde a criação descrita no primeiro capítulo da Torá. Isso é datado entre os anos 70 e 200 depois de Cristo ou da Era Comum. Os rabinos, depois de uma segunda grande diáspora, já existindo as primeiras bibliotecas de estudo rabínico, tanto em Babilônia quanto na Galileia, eles começam a estudar a oralidade da Torá junto com o texto da Torá e eles concluem: Yom Teruá coincide com o sexto dia da criação. Eles param, eles analisam o histórico de Israel até aquele momento e entendem: temos que mudar alguma coisa. Não no texto da Torá, mas na consciência das pessoas ao passarem por este dia 1º de Tishri. Dentro do critério para estabelecer essa contagem, a forma que mais se aproxima da atual maneira de orientar-se no ciclo diário teve seu ponto de partida no 4º dia da criação. O primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia da criação, Leomar, eles não têm referência temporal para o homem. Não se sabe quanto tempo, naquilo que nós entendemos por tempo, durou o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Mas o 4º dia se tem uma previsão. Ele durou 24 horas. Porque no 4º dia foi criado o sol, a lua e as estrelas. Então, o ciclo diário de vida do homem, que hoje nós entendemos que é de um pôr do sol ao outro, a partir do 4º dia, pastora, ele é contado na regra temporal que hoje se aproxima da forma como nós olhamos. O dia hoje começa à meia-noite de um dia até a meia-noite de outro. A referência bíblica é o pôr do sol. Então, eles criado o sol, quando ele se escondeu pela primeira vez, foi noite, 4º dia. Dali para frente, a temporalidade de referência do dia é a mesma dos dias de hoje. Daí a capacidade, pastor, de contar os dias que o rabinato fez até chegar à criação de Adão no 6º dia. Se vocês quiserem conferir isso depois com calma, abre lá o Gênesis 1, verso 14 ao 19. É o 4º dia da criação. Daí em diante, foi considerado uma forma padrão de contar os dias. Ou seja, a cada pôr do sol presenciado, o homem foi contabilizando o seu período de vida, numa contagem progressiva até o dia da sua morte. Você só pode dizer, Levi, que Adão viveu 900 e não sei quantos anos, porque a partir do dia que ele foi criado, já se tinha uma referência de que o dia começava no pôr do sol e encerrava-se no outro pôr do sol. Contando este tempo, ele viveu quase 1000 anos. O homem abre uma contagem pessoal do seu tempo de vida. Não podemos esquecer que a Torá foi escrita retrospectivamente, no que tange o período pré-mosaico. Antes de Moisés, não se tinha Torá escrita. Moisés, lá na frente, conta uma história que já aconteceu. E isso pode ser demonstrado por essa tendência de acrescentar dias ao ser humano, a cada período de contagem conhecido como dias, semanas ou anos.
Quando que o homem começou a contabilizar isso? Quando se fazia necessário estabelecer um tempo de vida para o homem. A Torá diz que o homem viveria no máximo 120 anos. A partir desse momento, Moisés conta a história retrospectiva do homem que viveu quase 1000 até os últimos homens que tiveram como limite 120 anos. O próprio Moisés viveu 120 anos. O nome Rosh Hashanah surge na era da Mishnah, que é esse período de compilação da Torá oral. Aquilo que era passado de geração por geração, boca a boca, do pai para o filho, da mãe para a filha, é compilado numa forma escrita chamada Mishnah. E entre o ano 70 e o ano 200 da era comum, ela é escrita. E a oralidade que estava sob risco por causa da diáspora, os judeus espalhados pelos 4 cantos, ela começa a ser menos sofrida, porque o livro você carrega com você para onde você vai. Se o seu pai morre antes de te contar a história, não tem continuidade da história. Preocupados com isso, um rabino muito famoso do passado, Yehudá Nassi, o nome dele, ele reúne 10 grandes sábios e compila a Mishnah, onde se tem a capacidade de agregar esta contagem de maneira praticamente exata até a data de nascimento de Adão. O nome Rosh Hashanah surge na era da Mishnah, a qual compõe o Talmud, que é a Torá oral como inteira, e assume o lugar numa espécie de sobreposição. É sobre isso que a gente precisa falar. Do chamado dia do toque do shofar, no Yom Teruah. A Torá também, no Levítico 23, chama o Yom Teruah de Zikaron Teruah, o memorial do Teruah. Então a Torá, de forma prática, chama o dia 1º de Tishri de 2 formas: dia de Teruah ou memorial de Teruah. A partir desta era da Mishnah, liturgicamente, este dia também era denominado. Aí começa o trabalho dos nossos pais hebreus em trazer ao homem, pastor, uma consciência plena daquilo que a Torá muitas vezes deixa subliminar e que nem todos são capazes de decodificar. Olha como isso vai começar a ecoar um movimento messiânico que decodificaria a Torá para todos por meio de um mecanismo, o sopro sagrado. Que Yeshua ali em João vai dizer: eu vou, mas eu orarei ao Pai para que envie de lá o sopro sagrado e não vos deixe órfão e os conduza como eu conduzo vocês. Os rabinos nesta premissa conseguem compreender, pastor, uma licença divina para agregar um sentido, ou seja, fazem uma sobreposição nominal a um dia festivo da Torá para fazer todos compreenderem a relevância daquele dia tão pouco descrito pela Torá. Embora o termo Rosh Hashanah tenha assumido o protagonismo da data, ele também foi chamado como o Yom HaZikaron, o dia da recordação, e o Yom Hadin, o dia de juízo. A data Rosh Hashanah, traduzida ao pé da letra, seria cabeça do ano, ou numa forma menos literal, o ponto alto do ano. E deve confluir e preservar todos os significados atribuídos a essa data. De maneira direta, não pode ser resumido ou confundido com uma data civil de mudança do ano secular. Quando você outorga ao nome do 1º dia de Tishrei Rosh Hashanah, ele não pode se resumir a dizer é o ano novo judaico. Ele soma este aspecto às suas atribuições prévias da Torá, chamadas Yom Teruah, e daí, Leomar, ele emana o sentido maior de haver um ano contabilizado no dia das trombetas. Isso significa Rosh Hashanah. Do ponto de vista rabínico, essa sobreposição se dá ao observarem a coincidência do dia 1º de Tishri com a provável data da criação do primeiro homem, Adão. A previsão bíblica para separar este dia para ouvirmos o som do shofar marca a data da criação do ser humano naquele tempo, ainda a imagem e semelhança de Adonai. Esse é outro vínculo muito sensível que o dia de Rosh Hashanah e o dia de Yom Teruah têm com a criação. Ele faz uma referência ao homem no seu estado de imagem e semelhança do Criador. E o que é que nós estamos celebrando hoje?
Nós estamos ainda na estrutura primitiva do homem, à imagem e semelhança do Criador? Deixamos. A própria definição ambivalente de teruá nos conduz a entender o significado e a nossa postura diante deste grande dia. A alegria recorda a ideia da perfeição, a qual caracterizou o homem no ato de sua formação, e também o sentimento que emanou daqueles que participaram deste grande momento. Então, o primeiro ponto é que Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, é um dia festivo-lhes, porque naquele dia nós recordamos que algo perfeito, a imagem e semelhança do Criador, foi formado. Nesse momento, recordamos que fomos criados como espelhos da santidade do Criador e que não fomos predestinados ao pecado e os seus desdobramentos. O Gênesis 1, 26 a 31, nós já acabamos de ler. E foi um intenso bem. Era motivo de alegria para todos que colaboraram na criação ver o resultado dela, pastora, na era pré-pecado. Então, Yom Teruah é motivo de alegria? Sim. O conceito por trás desse termo, Rosh Hashanah, não denota oportunizar excessos e júbilo, pois objetiva ao humano um período de reflexão singular em todo o ano para considerar o pecado e suas consequências. Portanto, esta noite acata o sentimento de luto que deveria ser comum a todos os humanos vivos, pois nos lembra que abdicamos da perfeição divina e agora somos fadados à morte e ao distanciamento dele. Aqui é o outro aspecto do teruá. Ele é um som de lamento. Porque um dia alegres por estarmos na presença gloriosa de Adonai, permanentemente e gratuitamente, hoje nos custa muito para retornar a esta condição. Essa é a premissa que deu aos sábios autoridade para ensinar que esta data é um zikaron e um radim. É um memorial de lágrimas e é um julgamento do homem. Julgamento porque o homem neste dia ele é confrontado se no seu interior, Leomar, há lamento de viver a era do pecado ou não. Olha como Adonai minuciosamente nos analisa. Ser chamado de Hazikaron e Radim denota sobre a festa a memória e a lágrima da era do pecado e o juízo que Adonai faz individualmente no interior de cada um de nós, se há em nós luto por vivermos a era do pecado. Adonai quer saber o seguinte: você se conformou com a sua condição? Ou no seu coração há um intenso desejo de abandonar a condição do pecado e voltar à estrutura primitiva? Eu quero aproveitar e vou beber uma água aqui, pastora. Espera aqui, explica aqui para a gente. Por isso que eu falei, meu filho, que é algo muito importante, porque ele é definitivo. Está lembrando? Eu estava ensinando isso. É muito forte, muito importante, porque ele é definitivo. Ou é o nome ali, escrito ali no livro da vida, ou não é. Perfeito. O momento em que as nossas preces chegam diante do Criador, avivam nele a lembrança de todo ser criado, a ação do homem, seus propósitos, seus trabalhos, seus caminhos, seus pensamentos, seus desígnios e os impulsos que os regem. Se você se apresenta na noite de Rosh Hashanah, todo o seu contexto de ser vivente é analisado minuciosamente por Adonai. E ele quer saber se as minhas ações desejam retornar, se os meus propósitos, meus trabalhos, meus caminhos, meus pensamentos, meus desígnios e meus impulsos desejam voltar para o Criador. É nesse sentido que a exegese rabínica ensina que ao ouvirmos o toque do shofar na noite do primeiro dia de Tishrei, precisamos nos silenciar profundamente e focarmos toda a nossa atenção para o local mais íntimo do nosso ser. Ali residem os sentimentos, os desejos, as memórias, os quais devem ser sancionados pelo som do shofar, ou retorna ou não retorna. Engana-se quem aceita o fato
de que toda essa ideia, por trás dos conceitos referentes a esta data, parte de uma era onde o ápice intelectual da comunidade judaica foi celebrado pela compilação da Mishnah e posteriormente da Guemará, que são os comentários da Mishnah, dando assim origem ao famoso Talmud. Não há dúvidas do grande valor atribuído ao trabalho dos sábios do passado e do legado deixado para as gerações futuras. Porém, a sacralidade desse dia dentro deste conceito evoluído e de contribuição atribuída ao termo Rosh Hashanah é oriunda da própria Bíblia Sagrada e tem sua compreensão fundamentada nas revelações recebidas pelo humano, que verdadeiramente torna-se íntimo de Adonai. Aonde os rabis foram buscar, pastora, o subsídio bíblico para entender a necessidade de sobrepor um nome dado pela Torá por outro, para aguçar na humanidade o verdadeiro sentimento que aquele dia deve representar. Da onde foi? Salmo 65. O rei Davi, ele vai nos dar uma aula muito antes que os sábios da Torá, e eu tenho certeza que os sábios da Torá se apoiaram também nessas bases davídicas para compreender que não era coincidência ouvir o som do shofar no primeiro dia do mês de Tishri, numa nova lunação que coincidia com a data de criação do primeiro homem. Versos 1 ao 13. Acompanha comigo. A ti, ó Elohim, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda... Então ele está falando de um dia onde a convocação é plena para toda a humanidade. Torá é ensino de Adonai universal, que começa em Israel e se espalha pelos 4 cantos da... Olha a linha de Davi com esse conceito. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Em marcha, aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas, em justiça nos responderás, ó Elohim da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Olha o efeito agregador de uma data sagrada quando ela é cumprida em plenitude. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Elohim, que está cheio de água. Tu lhes prepara trigo, quando assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu amoleces com a muita chuva e abençoa as suas novidades. O que Davi está declarando? Que o homem é dependente de Elohim para se manter vivo. Olha como é que ele faz agora. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam aquela que precisam estar nos pés do homem, fincados na terra que Adonai plantou. Num novo ciclo, pastora, que vai se iniciar. Aqui, ó, a base bíblica, pela boca do rei Davi, do legítimo rei de Israel, outorgando Rosh Hashanah. Porque ele coroa, Sandra Machado, coroas o ano com a tua bondade, é o desejo de Adonai, num dia de sanção da humanidade, em fazer aquele homem viver. É prepará-lo para que no novo ciclo os pés deles continuem pisando e marchando dentro do contexto que nos foi ensinado agora pela manhã. Isso. Destilam sobre os pastos do deserto, os outeiros os cingem de alegria, os campos se vestem de rebanhos, os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Quem são os vales? Quem são os campos? Quem é o rebanho? Quem é o pasto? Quem é o outeiro, senão o próprio homem, com a sua terra, aguardando Adonai fazê-la produzir? A partir do momento que, ao início de um ciclo, Adonai coroa a sua vida.
A base bíblica mais sólida que nós vamos poder entender que existe um vínculo entre uma data civil em Israel e o seu contexto bíblico, que não perdeu absolutamente nada, se encontra aqui. A palavra ano usada aqui no hebraico é shaná, um substantivo feminino que significa ano, aquilo que a gente discutiu durante a semana. Ela deriva do verbo que define o conceito de tempo, repetir dentro de um mesmo prazo, retornar ao mesmo assunto, fazer pela segunda vez, ensinar pela repetição. O que significa Mishnah? Ensino de repetição. Entende o vínculo do nome Mishnah com a data Rosh Hashanah? Foi necessário estabelecer sobre o homem na era pós-pecado uma vida cíclica de repetição de ensinos, ano após ano, para que o homem alcance o direito de reconquistar sua posição de intimidade ao Criador. Rosh Hashanah. Todo ano. Mesma data. Agora nós começamos a entender a necessidade da guarda cíclica da vida de Torá. Por isso é o ciclo da Torá. É Shaná após Shaná. Shanaim após Shanaim. Anos após anos, o homem tendo que sofrer a necessidade de uma conta que previamente não precisava existir. Eu vou explicar a vocês por quê. O poeta, ali no caso Davi, celebra a generosidade de Adonai, que ouve as preces, perdoa as faltas, espalha seus imensos benefícios sobre toda a terra. O julgamento de Elohim introduz ao perdão. O julgamento em Rosh Hashanah te introduz ao Yom Kippur. A remissão da terra inteira. Há um tempo próprio para cada coisa, para a guerra e para a paz, para a escassez e para a saciedade. O comentarista que faz essa declaração, ele compreende o Salmo 65 plenamente dentro desse contexto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, somando conceitos e ensinos para que o homem absorva esses 10 dias entre uma data e a outra. Davi expressa sua plena compreensão que o dia de ouvir o shofar, o Rosh Hashanah, conduz a humanidade ao dia de alcançar perdão, Yom Kippur. E assim declara que uma coroa é colocada nesse dia que reinaugura mais um tempo para a humanidade. O rei Davi era pleno na revelação divina. Ele compreendia que por trás das linhas descritas na Torá, ao singularizar este dia de shofar, havia uma compreensão gloriosa que cada ser humano precisaria entender. O que os rabis lá no futuro vieram tornar público e notório para a humanidade, por meio da Mishnah, o servo de Elohim muito antes já testificava por meio deste salmo. Vemos então uma espécie de formalização literária, como resultado do trabalho rabínico que se apoiou nas escrituras sagradas para divulgar esta importante compreensão a respeito deste dia. A revelação é dada a Davi aqui no passado e os filhos de Davi no futuro tornam elas universais. Moisés recebe no monte e traduz ela nas 70 línguas que ele tinha acesso para que elas fossem universais. A Mishnah, então, revela o fundamento de uma regulação do tempo que foi necessária ser inserida após o humano mudar seu status diante do Criador. Daí entendemos a relação do nome da obra com a ideia de tempo. Essas sobreposições a respeito de pontos específicos descritos em toda a Bíblia não são uma novidade dentro do contexto sagrado. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. A Bíblia vai dizer que você não pode adulterar, nem alterar sequer a menor das letras ou dos símbolos descritos na Torá. Mas ela não diz que um assunto não plenamente revelado não deva ser revelado a todos. Existem minúcias da Torá que pontualmente homens e mulheres ao longo da história foram levantados por Adonai para fazer com que a massa de pessoas tivesse acesso àquilo que não estava francamente escrito.
ou porque não alcançavam uma santidade suficiente para que, por meio do sopro sagrado, conseguissem alcançar. Porque nem todos vão conseguir isso para que o ensino acompanhe a massa das pessoas. Esta sobreposição vai ter suas bases na própria Torá. Abre lá o Deuteronômio 29, versículo 4. Faz favor. O próprio Adonai. Então você já vai responder por si só aí. O Deuteronômio 29, versículo 4, dentro da própria descendência que recebeu a Torá, ou seja, a geração seguinte que viu a Torá ser entregue, Adonai vai dizer assim para esta geração: porém não vos tenho dado o Eterno um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Ele te dá o mandamento, mas Adonai restringe ao humano o pleno conhecimento do mandamento. Nós estávamos falando aqui. Você vê a dificuldade. Por favor, pastora, por gentileza. Vocês podem perceber a dificuldade que a gente tem para ensinar. Isso é revelado claramente no meio de nós aqui todos, e os que estão conosco na internet. A dificuldade, a gente fica pegando pequenos pontos do movimento do Espírito sobre nós durante a semana para poder fechar na sexta-feira. É ou não é? Então, nós recebemos um presente do Eterno. Fechar agora esta semana que passou com Rosh Hashanah, com esse entendimento. Isso foi um presente de Adonai. O que ele vai dizer aqui, pastor, é que o nosso conceito de escravidão não era só aquilo que estava literalmente escrito. Que o nosso conceito de adultério, Leomar, precisa ter uma sobreposição para eu não achar que adultério é simplesmente nu e cru o homem que trai a mulher ou a mulher que trai o homem no casamento. São sobreposições de compreensão dadas e pontualmente entregues a poucos para que muitos sejam beneficiados. Isso é Rosh Hashanah. Você elucida perto da plenitude daquilo que significa o texto sagrado. É isso que os rabis demoram do tempo de Davi até a era mishnaica para, pastora, tomar e voluntariamente deixar um legado para a humanidade. Exatamente. Leia Deuteronômio 29, o resto do texto, mas vai lá no 29 agora, no famoso versículo que fica batendo na cabeça de um monte de gente e que é base para inúmeras perguntas, questionamentos e dúvidas, mas dentro desse contexto, olha como ele fica simples de entender. As coisas encobertas pertencem ao Eterno, nosso Elohim. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa. Por isso que houve uma família aqui no passado que deixou esta casa brigando por se recusar a aceitar o conceito de Rosh Hashanah. Nós perdemos uma família inteira que confrontou uma assembleia inteira pela incapacidade de entender que existe a necessidade de sobrepor conceitos da Torá com uma forma mais simples, palpável, porém mais plena daquilo que a Torá quer nos ensinar. Léo, e foi uma também, família inteira. Sim, quando surgiu o problema, sim, nós nem sabíamos explicar direito. Sim. Não sabíamos, é hoje que nós temos. Tanto é que a nossa defesa na época foi, quando Jerusalém mudar o conceito, nós acompanharemos Jerusalém. Se Jerusalém sustenta que Rosh Hashanah assume a frente nessa questão, que mitzion tetse Torá. Como eu vou me levantar e dizer que a casa de Israel está enganada a esse respeito? E o rapaz enfrentou a situação e dali a situação dele não teve volta. Só que o Messias tinha sobre si uma unção que fazia dele um artista nessa sobreposição. Abre lá Mateus capítulo 13. E aí eu vou entrar mais ou menos no que a pastora Sandra finalizou o texto. Ela usou acho que Mateus 11 de manhã. Olha só o que Yeshua vai começar a falar. Não se esqueçam que o livro do Apocalipse vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. E Yeshua está começando a dizer que o tempo da surdez e da cegueira passou.
porque agora há um sopro sagrado que plenamente deseja nos ensinar as Escrituras. Mateus 13, verso 13 ao 18. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se retornem e eu os cure. Mas em marcha os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. A parábola do semeador nada mais é do que um midrash de Yeshua para explicar um mandamento antiquíssimo, denotado do tempo de Moisés, que esta casa há 5 anos aprendeu, e toda festa de Sukkot ela ensina isso aqui. O movimento do Lulav, que nós faremos ao final dos 10 dias de perdão durante 7 dias em tabernáculos, é revelado na sua plenitude por uma sobreposição no conhecimento, quando ele vai falar de 4 tipos do homem, e Yeshua vai ensinar aqui: o que recebe a palavra e a cumpre, o que recebe e não cumpre, o que não tem palavra, mas tenta fazer por meios próprios, e o que não recebe nem cumpre. Está ali o Lulav. No passado, o que nós fazíamos? Movimentava, né, Ulisses? Sem entender. Obedecendo, e por isso já tinha sua validade dada pela Torá. Mas o sopro sagrado resolveu trazer para nós uma compreensão que sobrepõe uma situação literária. E ele vem e traz. Ele está falando do ser humano, dos aspectos mais íntimos daquilo que é o resultado da palavra semeada sobre a face da terra. Romanos 11, 8, Paulo vai dizer assim: como está escrito, Elohim lhe deu um sono profundo, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Paulo tinha plena ciência de que a casa de Israel ainda estava limitada, tanto no ver quanto no ouvir, a respeito de algumas questões, e por isso tornava lento o processo de inserção dos gentios. Aí precisa vir um Paulo, que outrora Saulo, que dos céus vê uma luz falando com ele em voz hebraica, transforma a vida do homem do fio do cabelo até a planta do pé, para que esta situação, pastora, se tornasse rápida. Eu ouvi de um judeu uma vez que engana-se muito os gentios e os cristãos que estão preocupados que os judeus creiam que Yeshua é o Messias. Segundo ele, já denota de mais 2 séculos uma discussão interna das autoridades do Beit Din a esse respeito. O que não pode ser tratado em público, porque enquanto não houver uma conclusão judaica do tema, lembra que a Mishnah demorou 130 anos para ser compilada. Enquanto não houver uma unanimidade judaica a respeito do tema, isso não se torna lei para o povo judeu. Só que o sopro sagrado tem um tempo próprio, e ele desperta o gentio e os filhos de Israel semeados pelas nações, e os levanta, porque ele não aguarda necessariamente o tempo do homem, mas Paulo está dizendo que os da casa de Israel estão limitados pelo próprio Adonai. Em breve vai ser dado o grito. Ele é o Mashiach. E isso vira uma reação em cadeia dentro da casa de Israel. Quem precisa urgentemente do sopro sagrado é o resto da face da terra. João, no capítulo 2, no verso 18 ao 22, abre aqui, porque aqui eu faço questão de ler com vocês isso aqui. Olha Yeshua novamente, pastor, ensinando sobre esta questão. E Yeshua vai falar de uma das 3 instituições da Torá. Quais são as 3 instituições da Torá? O sacerdócio, o templo e o templo e o Shabat. São 3 instituições da Torá.
E Yeshua vai tocar em uma delas aqui e vai dizer assim, João 2, verso 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Ele estava lá limpando o templo por causa da bagunça que estava dentro do templo. E Yeshua lhes respondeu, destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Isso para o judeu, além de ser uma blasfêmia, mostrava que na compreensão deles, o templo sagrado tinha sua limitação ao aspecto geográfico que ele ocupava. Os judeus respondem, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Yeshua ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Yeshua. Nem naquela hora eles creram no que Yeshua falou. Porque Yeshua falava que o templo físico, dentro de uma sobreposição dada pelo sopro sagrado, significa o interior do coração de cada homem, onde ele quer habitar permanentemente. É uma sobreposição de conceito. O conceito do templo se apagou por isso? Não. O nosso interior tem que ter as medidas do templo, o nosso interior tem que ter os detalhes do templo e tem que ter as separações do templo. Onde Adonai habita, é uma vez por ano que eu entro para me arrepender. O meu coração tem um átrio, tem o pátio externo e tem toda a estrutura que tinha dentro do templo. Assim é o meu coração, assim é o coração de cada um de vocês. Mas Yeshua vem dizer que aquela estrutura física não servia se ela não se transformasse num impulso para que o homem entendesse este conceito superior. Aí Pedro lá na frente, um discípulo de Yeshua, vai dizer assim, vós sois templos do Espírito. Olha como a condução desses conceitos tem como objetivo maior alcançar a maioria de pessoas. Se você olhar a primeira carta de Pedro, onde ele fala isso, está dizendo assim, aos judeus e homens em dispersão. Ele vai para a Ásia buscar aqueles que estavam longe de Jerusalém para dizer, o vosso corpo é o verdadeiro templo sagrado de Elohim. Quando o dia 9 de Ave chegar, chore não só pelo templo que caiu, mas chore pelo seu corpo, que você tatuou, que você prostituiu, que você enganou, que você foi promíscuo. Chore por este templo. Pare de chorar por aquilo que é físico apenas. Ele não desvaloriza o físico. A partir dessa compreensão, podemos assimilar a ideia de que melhor seria trocarmos o substantivo masculino ano por um feminino. Quando na noite de amanhã nós nos cumprimentarmos, nós vamos falar como? Shaná Tová. Tová é bom no feminino, é boa. Então não pode ser ano boa. A palavra adequada para Shaná é contagem. Boa contagem. Uma boa contagem para a senhora, uma boa contagem para a senhora, uma boa contagem, Ulisses, para todos vocês. Isso nos ajudaria muito a entender o ponto alto a respeito de Rosh Hashanah, o qual encontra-se numa dramática contagem que nos aponta o tamanho do distanciamento que a humanidade tem criado entre ela e o Criador. O conceito de ano e de contar tempo adquiriu um rumo diferente após o evento do pecado. Banidos da presença de Adonai, o humano e seus descendentes inauguram uma contagem interminável no que tange esse distanciamento. É interminável. Notem que é inerente ao humano contar os anos de sua vida, os quais caminham para um fim e não para um começo. Seja ele breve, seja ele tardio. Tradicionalmente, quando acendemos as velas de aniversário, iluminamos o ambiente numa menção a mais uma contagem que finalizamos. Mais um ano se passou. Completamos tantos anos de vida. Eu nasço com 0 anos e quando eu completo um ano, eu faço o quê? Parabéns para você. Interessante que a seguir desse momento, a vela é apagada. E assim, e esse sim é o ponto mais curioso dessa tradição. Esse ato simboliza um tempo que passou, que findou e não mais retorna ao seu dono. Eu só faço um ano
uma vez. Eu só faço 10 anos, uma vez. Eu só faço 40 anos, uma vez. Ninguém completa ou contabiliza uma determinada idade mais de uma vez. Aí está o drama e a tragédia que o homem herdou ao pecar. Desse ponto em diante, o humano se separa do aspecto mais misterioso da concepção de divindade. A existência de um tempo, ou melhor dizendo, de um prazo existencial para o ser formado à imagem e semelhança daquele que é eterno. O homem não contava os dias. O homem não contava anos. O homem não contava eras antes do pecado. Essa é uma atribuição dolorosa que Rosh Hashanah acende a nossa memória todo ano. O Salmo 82, não precisa ir lá não, nessa premissa vai dizer assim, dos versos 5 ao 8, eles não conhecem, está falando do homem, não entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses. Ele faz uma atribuição ao homem correta, porque ele era como Elohim no princípio. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrerei como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Nós somos deuses, formados à imagem e semelhança, mas o pecado nos tornou mortais. Rosh Hashanah vem acender isso dentro de nós. Porque no princípio, se vocês olharem o capítulo 2 do livro de Gênesis, o início vai dizer assim, e acabaram-se de criar os céus e a terra. E Elohim terminou a sua obra que fizera no 7º dia. E ele assim guardou e santificou o dia 7º. Ele não cria o Shabat. Ele traz à existência o conceito de um descanso atribuído ao 7º dia. Ok. Qual era o dia seguinte ao 7º dia, Sandra Machado? Biblicamente, um novo primeiro dia. O homem não estava na concepção pré-pecado tendencioso a contar um tempo que tinha tendência de acabar. Ele renovaria uma contagem interminável de 7 dias. Ciclo após ciclo de Shabat seria a vida do homem, porque ela seria eterna. Ela seria plena. Entende por que não dá para faltar o Shabat? Ele é uma alusão do processo de vida eterna que em Rosh Hashanah alcança o maior tom da parte de Adonai, dizendo, retorne à santidade. Retorne à vida eterna. São 10 dias para que eu alcance a condição de parar de contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu não vou precisar mais de uma Mishnah me fazendo repetições, 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 repetições e repetições. O homem não foi feito para isso. Se vocês estudarem um dos maiores problemas que a comunidade judaica de diáspora vive hoje, os rabinos vão dizer assim, os nossos jovens não conseguem aceitar e se submeter à relevância de celebrar Pessa todo ano, Shavuot todo ano, Sukkot todo ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur todo ano. Eles se desapegam porque é sempre a mesma coisa dentro da concepção. Se não houver um conceito que se soma ano após ano, o homem sucumbe, porque a contagem ela é dramaticamente dolorosa. Quando, em Shabat, o homem viu Adonai, descansou com Adonai, e ele só teria que novamente repetir um ciclo de contagens de Shabat. Shabat após Shabat. Mas sem inaugurar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vivo um ciclo interminável de 7 dias. Como um robô que tem um motor que faz o sentido dele, pastora. E funciona, e funciona, e funciona. Ele não conta quantos giros ele está dando para funcionar. Ele simplesmente funciona. Se você aceitar o preço de vida que deve ser pago para que isto aconteça.
Aí eu concordo com você. Isso, exatamente. Quando ali, olha só, hein? Olha só. Quando ali a Mishnah é compilada, um dos 10 sábios que tinha ali era Gamaliel II, filho de Gamaliel, mestre de Paulo. Ele ouviu falar disso. Ele ouviu falar num Messias que trouxe conhecimentos de Torá que homem nenhum. Só que o movimento do sopro sagrado, ele é interrompido quando o homem resolve escrever o primeiro e o último capítulo daquilo que ele compreendeu. Eu e você temos a tendência de encerrar o Espírito Santo na nossa vida quando nós consideramos ter aprendido em plenitude um versículo sequer da Torá. Daqui não sai mais nada. Sabe aquela coisa? Eu esgotei o conhecimento. Na ciência a gente faz. Em qualquer outra coisa, mas na Torá, o sopro sagrado torna infinito este conhecimento. Pessoalmente, acredito que a partir desse ponto, os rabis compreendem a necessidade de sobrepor o conceito desta data a ponto de alterarem seu nome, visto a importância agregada a esta ação. Daí em diante, torna-se necessária uma mudança na forma de contabilizarmos esse prazo existencial que nos restou. Seria essa soma de dias uma busca pela longevidade máxima? Eu quero saber até onde eu vou, que podemos alcançar, ou uma dramática e dolorosa compreensão de que, na verdade, estamos perdendo a vida que nos foi dada por causa do pecado? Será que a verdadeira vida está nessa concepção atual ou naquela que está prometida, a qual envolve a eternidade? É a pergunta a qual nós nos colocaremos de pé amanhã diante de Adonai. É uma crise existencial, Sandra, de que eu estou envelhecendo, as rugas aparecendo, os cabelos brancos surgindo, e eu vou ver até onde eu consigo chegar? Se limita a isso? Ou é um drama muito maior? Estou há 5.783 anos herdando distâncias sobre distâncias da presença do meu Criador. O Salmo 78, os versos 32 a 37 vão dizer assim: com tudo isso ainda pecaram. Com toda esta oportunidade ainda pecaram. E não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam. E voltavam, e de madrugada buscavam Elohim. E se lembravam de que Elohim era a sua rocha, e o Elohim Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. O que foi ensinado hoje de manhã? Esteja de pé diante de Adonai, para que amanhã ele te sancione pela vida ou pela morte. O Salmo 90, numa inauguração formidável de Moisés, vai dizer assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Qual é a relevância de contar anos diante de Adonai? Nada. Diante da eternidade, nada. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, um cochilo, e o tempo passou. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor maior, 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Retorna-te, Eterno. Até quando estarás indignado?
tem compaixão de teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade. Lembra? Coroas o ano com a tua bondade. Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos, portanto, dias quantos nos tem afligido. Por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Que adversidade? Do tempo que se impõe sobre nós. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Elohim. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Rosh Hashanah inaugura os dias de Yamim Noraim, a temporada solene, e prolonga-se até Yom Kippur. Também conhecido como Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno. Nesse período ensinam os sábios que temos a oportunidade mais favorável do ciclo para aproximarmos-nos de Hashem e inaugurarmos mais uma página do livro da vida. Diferentemente dos tribunais humanos, esses 10 dias podem ser vistos da seguinte forma. Em Rosh Hashanah, somos convocados a ficar de pé antes da leitura sentenciada pelo juiz. Os dias intermediários são uma espécie de tempo onde ouvimos a sentença e todas as queixas contra a nossa conduta e contra os nossos pensamentos. O Yom Kippur encerra o rito judicial declarando-nos a sentença do juiz supremo, ou a vida ou a morte. Shabbat Shalom, Shana Tová, o Metuká, e que nós como congregação possamos verdadeiramente estarmos de pé juntos amanhã na noite de Rosh Hashanah, sem faltar ninguém, do menor ao maior desta casa. Que todos nós possamos, Adonai, fazer um esforço final para que esses 10 dias mudem o curso da nossa vida e os tempos dolorosos, contando dias longe de Ti, acabem e nós possamos usufruir da esperança da eternidade dentro dos nossos corações. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.